Olá, hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades de cada parte envolvida na compra e venda de um imóvel, né? Então, um exemplo aqui, por exemplo, no mercado de loteamentos, por exemplo, direto com a loteadora, existem várias etapas e vários personagens e várias responsabilidades, né? A gente tem sempre de um lado o comprador do imóvel e de outro lado o vendedor. E no meio os intermediários. Então, primeiro a dificuldade, às vezes, que precisa ficar claro, quem é cada parte nesse processo. Muitas pessoas, muitos compradores atribuem ao intermediário papéis que são do proprietário do imóvel, né? Então, uma imobiliária, um corretor de imóveis, ele normalmente faz a intermediação, a aproximação entre as partes. Ele não é o vendedor, ele não é o comprador, ele só é quem aproxima. Então as responsabilidades precisam estar bem claras. Tá? Meu nome é Marcos Vinícius de Carvalho, sou diretor comercial da imobiliária Terramac, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, capital do agronegócio, uma das cidades que mais cresce aí no Brasil, né? Então, assim, no caso do loteamento, o dono do imóvel é a loteadora, que normalmente é um termo que é usado, que muitas vezes as pessoas não sabem. A SPE, o que é uma SPE? É uma sociedade por um propósito específico. Então, assim, às vezes uma, duas, três empresas se unem e criam uma empresa somente para vender aquele empreendimento, aquele loteamento. Então, eles criam uma SPE. Então, se usarem esse nome, isso é a atribuição da SPE. A SPE é o dono do imóvel, é a loteadora. E essa SPE pode ter várias pessoas jurídicas dentro dela, tá? E na outra ponta o comprador e no meio as imobiliárias, os diretores, gerentes, corretores, todos esses personagens da cadeia da intermediação imobiliária, né? Que o que faz é aproximar. Então, o primeiro documento que existe na hora de uma compra e venda é a proposta. Então, assim, normalmente o corretor de imóveis pega os documentos pessoais do interessado, né? A gente chama de proponente, porque ele está fazendo uma proposta ainda, né? Proponente comprador, é aquele que está propondo uma compra. E preenche essa proposta, os dados, pega RG, CPF, comprovante de residência. E aí ele vai levar a proposta para o dono do imóvel, que ele pode recusar ou não essa proposta, né? Então ele pode dizer por algum critério, olha, de ontem para hoje eu decidi não vender mais nada no meu loteamento, porque pela razão X ou Y, ele é dono, ele pode deixar de vender. A pessoa ainda está propondo. Então esse documento de proposta, ele pode ser aceito ou recusado. Normalmente, quem faz coordenação de venda já tem bem alinhado com a loteadora o que está livre, o que está separado para vender. E geralmente essas propostas, se estão dentro da tabela de venda, das condições, não são recusadas, tá? Mas ela pode ser recusada, ainda mais se tiver análise de crédito. O comprador pode fazer alguma análise e achar que não deve vender para aquela pessoa, né? Então não é o intermediário que faz o aceite ou a recusa, tá? Então é o proprietário. Aí uma vez que essa proposta é aceita, o dono do imóvel, seja uma loteadora, uma pessoa física que está vendendo o seu imóvel, ele vai ser feito um contrato de compra e venda. Então o segundo documento que é feito é um contrato. Nesse contrato vai todos os detalhes dessa intermediação, dessa compra e venda. Ali é importante as pessoas lerem esse contrato, entender, mandar para o seu advogado analisar, se for o caso, né? Porque é complicado depois falar, eu não tinha conhecimento de tal situação e se sentir lesado. Então, muitas das demandas acontecem por falta de leitura do contrato. Então, uma vez que assina o contrato, a pessoa vai pagando. E depois que paga tudo, existe uma escritura. Aí é num cartório de notas, faz uma escritura passando o imóvel do comprador, que já pagou tudo, para o vendedor passando para o comprador, que já pagou tudo. E depois da escritura, não acabou na escritura. Só é dono mesmo do imóvel quem registra.
Então, depois de escriturar, tem que levar para o outro cartório, que é o cartório de registro, tá? Então, vamos lá. Proposta de compra e venda, a assinatura do contrato, pagamento de tudo conforme está no contrato, escritura, depois da escritura, o registro. E numa compra e venda entre particulares também, de uma casa, de um apartamento quitado, normalmente se faz isso, uma proposta, aceita a proposta, faz um contrato, depois do contrato, cumprido toda a parte de pagamento, se faz a escritura e depois da escritura o registro. Tá? E lembre sempre, tem que ler, se não concordar com algo, tiver dúvida, perguntar, definir, ajustar, tudo é regido pelo contrato, ok? Até a próxima.